faith. Essa cena é ótima pelas razões erradas. Olá, meu nome é Charles Santori. Sou o proprietário da Santori and Son Lock and Safe e sou técnico em cofres, ou seja, sou um arrombador de cofres no sul da Califórnia. Hoje vamos analisar se alguns clipes sobre arrombamento de cofres em filmes são reais. O botão com clique que Hollywood adora tanto. Tipicamente é uma superfície de apoio, e geralmente é bastante suave. Se foi instalado corretamente, não deveria estar clicando. Existem um ou dois modelos de cofre de má qualidade com botão de clique que você pode comprar na papelaria, mas isso não é algo realista de verdade. O tipo de sequência com o botão de clique que ela precisaria fazer para abrir o cofre não é como ela está fazendo aqui. Na verdade, ela está fazendo basicamente o contrário do que nós normalmente faríamos. O princípio é que as rodas estão sendo investigadas para encontrarmos pontos baixos, e o que isso envolve é encaixar algumas rodas enquanto nós movimentamos as outras rodas. E há uma certa sequência repetitiva que devemos seguir, há apenas certas pessoas que sabem como fazer, e ela não faz bem isso na cena. Charlie, you can do this. Há uma diferença entre pessoas que arrombam cofres e pessoas que os abrem da maneira como nós os abrimos para colocá-los novamente em funcionamento. Eles não vão ficar sentados tentando manipular a porta de um cofre. Eles perfurariam e mesmo assim também é muito difícil. Você não está fazendo buracos de qualquer jeito e não está vandalizando o cofre. Quando abrimos cofres é como se fosse uma cirurgia artroscópica muito delicada. Estamos fazendo isso de uma forma minimamente invasiva. Tudo isso é um estudo acadêmico. Devemos acreditar que quando aquele clique aconteceu na cena, foi o clique final, mas é apenas a alavanca da fechadura caindo. Mas aqui, com fechaduras de cofres, você tem que fazer uma última volta para puxar o pino da fechadura de volta. Há uma quantidade de volta certa que acaba abrindo a fechadura. Então, ela faz a combinação aqui. Ela para em 50 e a alavanca cai. Ela diz que o cofre está aberto, então ela vira a maçaneta, mas o cofre não estaria aberto mesmo que a fechadura estivesse destrancada, porque ela não retrai o pino da fechadura. Essa noção de alguém misterioso manipulando uma porta de cofre acontece e já aconteceu. Mas 9 em cada 10 casos são marretas, furadeiras ou serras que cortam e abrem o cofre. Vou ser generoso, nota 3. Ele está tirando a impressão digital da porta com fita adesiva. Poderia ser de qualquer outra pessoa. Essa cena realmente me deixou confuso. Se você copiar a impressão com fita adesiva, virar e fazer um molde, acho que estaria fazendo um molde do inverso da impressão digital. This safe is serious. How serious we talking, Scotty? It's a Carbondale. Eu olho centenas e centenas de fotos de caixas fortes e cofres todos os dias. Posso dizer que Carbondale é um nome inventado, mas acho que conheço a porta. E tenho quase certeza de que os diretores de arte se inspiraram em uma porta de cofre de molde antiga nessa cena. Na verdade, a ferramenta é real. Este é um mini extrator Strong Arm que é usado para colocar pressão quando se está perfurando um cofre. Esse aspecto é definitivamente real. Às vezes vamos fazer um trabalho rápido e acaba que você não tem seu conjunto de ferramentas completo com você. Então, há muitas vezes em que andamos para lá e para cá, tentando dobrar fios e fazer ferramentas e coisas do tipo, criando algo que não trouxemos conosco. Supostamente, ele está congelando e vai expandir e quebrar esta porta. O que eles nos mostraram foram os parafusos dentro do cofre e a porta, já que há um espaço grande por dentro da porta. Se ele colocasse um galão de água lá dentro, derramaria pelo fundo da porta.
Se por acaso ele congelou a porta e o gelo se expandiu, porque obviamente a água pode se expandir, as geleiras, por exemplo, expandem com o tempo. O problema da porta do cofre é que, neste caso, há um fino painel traseiro, que é basicamente uma chapa de metal, na parte de trás desse tipo de porta. Então, a ideia de que isso vai se expandir e explodir é apenas fantasia. Ele explodiria o painel traseiro antes de explodir a porta. There's nothing here. What'd you say? It's a suit. Abri alguns cofres que estavam em uma videolocadora por um tempo e havia preservativos da marca Astroglide e algumas fotos íntimas. Então, eu não sei se o gerente estava tendo um caso com alguém, mas isso foi bem inesperado na época. No lado mais valioso das coisas, uma vez abrimos o cofre em uma parte afluente de Beverly Hills para pessoas que haviam mudado para uma casa recentemente. O antigo proprietário tinha desaparecido e encontramos colares Bulgari, colares Cartier, Krugerrands e certificados GIA. Só posso imaginar o valor de tudo que encontramos, acho que em torno de pelo menos 6 dígitos. Mas eu acho que as pessoas ficam traumatizadas quando encontram tanto porque não estão esperando e têm um conflito moral e se perguntam se é tudo delas. Mas ao mesmo tempo, sabem que os objetos, obviamente, significavam muito para quem morou na casa antes deles. É tudo uma bobagem, mas o extrator é real, por isso vou dar nota 3. How would you like to make 250 grand for one day's work? Oh my God. Certamente, existem muitos cofres que são conhecidos entre as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que são muito difíceis de abrir, são fechaduras muito bem protegidas. Portanto, sim, há alguma verdade nisso. But of the world's living locksmiths, do I represent your greatest chance of opening it? I can, with humility, say yes. Na minha opinião, o maior mito de todos é que há algum nerd ou um gênio especialista que tem uma espécie de toque mágico e consegue abrir qualquer cofre que existe no mundo. The four locks. Do you know what that is? No. No, of course not. It's a rotating randomization mechanism. If you mess it up again, it locks forever. You understand? Forever. Las Vegas foi invadida por zumbis. A ideia de trazer algum gênio para manipular e abrir 4 fechaduras em uma porta de cofre é ridícula. Traria apenas uma equipe de perfuração, eles trariam o equipamento e fariam um buraco na lateral do cofre para abri-lo. How long will it take you to open it? 30 minutes. A ideia de que alguém abriria 4 fechaduras de cofre em meia hora é pura fantasia, não é possível. Ele está supostamente manipulando esta fechadura, mas nem sequer está olhando para o botão, que é onde estaria procurando as indicações que usaria para abrir a porta. E há também alguns hieróglifos ou alguns rabiscos que ele escreveu ou desenhou na parte da frente da porta, que realmente não tem nada a ver com o que ele estaria fazendo na cena. As portas são sempre pesadas. Estamos falando de uma porta de várias toneladas. Existem sistemas de compressão com rodas giratórias. Mas nem todas têm isso e algumas têm maçanetas. Segundo ele, esse cofre tem 4 fechaduras. Quando a porta se abre, vemos que na verdade há apenas 2 fechaduras na parte de trás e uma fechadura de tempo com 5 movimentos, mas eu nunca vi uma fechadura de 5 movimentos. Em termos de realismo, nota 2. Ele está usando um botão de combinação automático. A ferramenta existe, mas não parece com um aspirador de pó ligado a uma máquina de xerox. Ela é menor e portátil, você a conecta, ela encaixa as rodas e passa por uma sequência de combinações automaticamente até encontrar a correta. A vantagem está em alguns cofres que têm travas de vidro que podem ser problemáticos para perfurar ou para pessoas que não têm as ferramentas necessárias para abrir certos tipos de cofres. Ele está lendo a revista em um momento e está sentado, é muito preciso, não é um processo instantâneo. Acredito que as versões muito antigas às vezes podem levar de 10 a 30 horas para abrir um cofre.
Já as versões mais novas são mais rápidas e se sabemos pelo menos um dos números da combinação, então o processo fica infinitamente mais rápido. Muitas vezes as pessoas os instalam e vão fazer compras ou saem durante o dia e voltam no dia seguinte. Nós não utilizamos um botão automático como esse. As pessoas que são capazes de manipular bem essa ferramenta podem normalmente abrir um cofre em 30 ou 45 minutos. A coisa estranha e maravilhosa no momento é a fita métrica. Uma fita métrica é muito útil, mas estamos ensinando às crianças que elas não precisam aprender matemática e que não há respostas corretas para a matemática. Você não pode fazer esse trabalho sem uma fita métrica, mas no que diz respeito às ferramentas de alta tecnologia, há muitas escolhas. As pessoas têm que pensar em seus cofres e suas caixas fortes como a última linha de defesa. Você deve ter alarmes, você deve ter câmeras. Certifique-se de que não haja tomadas nas proximidades. Se é um cofre menor, tente colocá-lo em uma posição ruim, onde é difícil chegar, às vezes embaixo de armários ou de outros móveis. Na verdade, o melhor cofre é aquele que ninguém sabe onde está. É por isso que os cofres de chão são muito populares. Os cofres de parede, alguém pode apenas arrancar se souber onde está. Dou nota 5 porque botões automáticos existem. O único elemento realista dessa cena é que muitas vezes, quando temos um cofre que fica no lado de fora da casa ou apartamento, também temos a opção de abri-los pelo lado de dentro. Às vezes, é possível abrir a porta do cofre, mas nesse caso, não haveria outra fechadura por dentro do cofre que alguém teria que destravar. Em termos de dispositivos de escuta, podemos usar amplificadores. Eles geralmente têm um pequeno ímã, então eles grudam. Ou se for algo inoxidável onde o ímã não gruda, você pode segurar assim ou colar e ele tem um indicador que mostra o nível. E quando você está lidando com uma porta de metal, o som realmente se propaga muito bem. Para ser generoso, vou dar nota 3. A questão principal é se ele estava usando um maçarico de corte para cortar aquele quadrado, a engrenagem que está bem atrás e que supostamente ele está movendo provavelmente teria sido danificada. Assim como qualquer tipo de componente elétrico, muitos pedaços de metal saem voando. No que diz respeito a assaltos, os criminosos usam maçaricos frequentemente. E no passado, até mesmo técnicos em cofres costumavam usar maçaricos e injetores porque existem certos metais que são extremamente difíceis de perfurar. Normalmente, as fechaduras de caixas fortes são um pouco maiores e as fechaduras de cofre são um pouco menores, mas todas funcionam com o mesmo princípio de que há um ponto de bloqueio. E então, o aspecto de que algo pequeno está de fato mantendo algo grande trancado é muito verdadeiro. Muitas portas de caixas fortes usam uma espécie de barra que é pivotante, mas de qualquer forma, existe um parafuso de fechadura que é preso a uma fechadura. Eu diria que essa cena merece nota 3,5. Entretanto, gostaria de dizer que existem certas fechaduras que têm um motor de passo. E que às vezes, para conseguir abri-las enquanto estão sendo perfuradas, existe uma engrenagem que precisa ser virada de uma certa maneira. O único problema real que eu tenho com essa cena é que eles estão usando furadeiras pneumáticas. Sendo sincero, duvido que alguém usaria linhas pneumáticas assim. De todas as cenas que vimos, essa está mais perto do que fazemos regularmente. Eles perfuraram o cofre antes de bater no vidro. Normalmente, o vidro ficaria muito mais perto da parte de trás da porta do que o mostrado na cena. Então, você não teria tanto espaço para trabalhar. Só entre 2 e 3 centímetros de espaço disponível. Eles inserem um boroscópio, depois encontram o laço do cabo. Ela coloca um arame lá dentro e ela passa o cabo. O único problema mesmo é que eles vão amarrar isso a uma cadeira com pessoas sentadas nela. Isso é bobagem, isso não é necessário. Tudo o que eles precisariam fazer é provavelmente pegar os grampos e prendê-los bem na porta e o cabo não iria a lugar nenhum. É uma coisa acionada por molas.
Temos que supor que ela sabia muito bem que tipo de cofre era. Alguém vazou as informações sobre o cofre para ela. Em 9 de cada 10 assaltos a cofres, alguém sabia que havia um cofre. E não é necessariamente a pessoa que sabia que assalta. Mas muitas vezes elas vendem as informações para outra pessoa, eles as passam para outra pessoa. E o Homem-Formiga acaba invadindo sua casa com um colchão de ar e um jarro de água para explodir o seu cofre. É provavelmente um 9 ou 9.5 no que diz respeito a realismo. É uma das melhores que já vimos até agora. Pelo que sei, essa cena mostra um assalto que aconteceu em Hatton Garden, número 8890, onde um bando de ex-gangsters geriátricos perfuraram a caixa forte, entraram e roubaram mais de 70 cofres, eu acho. Quando essa história saiu nos jornais, eu fiquei quase obcecado por ela. Acho que eles estão até mesmo usando o equipamento exato que foi realmente usado para entrar no cofre na época. Meu entendimento é que isso aconteceu durante 3 dias em um fim de semana. Eles acabaram usando um equipamento de perfuração, eles perfuraram furos sobrepostos. Quando perceberam que precisavam de uma bomba pneumática, eles construíram um suporte e colocaram uma bomba pneumática para tentar forçar os cofres a se afastarem da parede da caixa forte. Os cofres dentro dessa caixa forte, obviamente não são os mesmos cofres que estavam dentro da caixa forte em Hatton Garden, porque nas fotos que vimos eram diferentes tipos de cofres com tamanhos e fechaduras diferentes. Na cena eles são muito mais uniformes. Essa cena é provavelmente nota 9.5 ou até mesmo um 10, acho que dou 10. Faith. Essa cena é ótima, pelas razões erradas. DMX, descanse em paz, amigo. Mas tudo o que tenho a dizer é que se o DMX aparecer em sua casa com uma bazuca para abrir seu cofre, seus problemas estão ficando fora de controle. Tão divertidamente estúpido. Estamos no 4º andar de um edifício de um banco e eles estão atirando com uma bazuca através de uma parede. Acho que vou dar nota 3, isso não é baseado em nada técnico. A ferramenta que James Caan está usando nessa cena é real. Vou mostrar para vocês agora o tamanho da broca que James Caan está usando nessa cena. E agora vou mostrar a broca que normalmente utilizamos para abrir um cofre desse tipo e precisamos perfurar a porta. Vejam a diferença de tamanho. Mas se você olhar para a proximidade de como as rodas estão e o lugar onde o botão está e a maneira como a luz está brilhando sobre as rodas, minha sensação é de que isso é um pouco ridicularizado. Existem muitos, mas muitos cofres mais antigos que utilizam uma técnica de perfuração como essa mostrada na cena. Nessa situação, não acredito que o que eles fizeram tenha sido necessário. Especialmente com um buraco desse tamanho, as portas poderiam ter combinações ou algo do gênero. Mas, mais uma vez, acho que estamos nos deparando com a tentativa de ter um realismo autêntico e de tentar manter um certo grau de mistério, além de tentar dar ao público um gostinho do que é real de verdade. Eu acho que para essa cena, provavelmente posso dar uma nota 8,5. Olha, em um ano lento, abrimos provavelmente mais de 300 cofres, já em um ano movimentado, provavelmente mais perto de 500. Então talvez eu possa exercer um pouco do meu conhecimento e possa ajudar pessoas ao mesmo tempo. Por isso, não consigo pensar em outro trabalho melhor. Obrigado por assistir e se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal.